o temperamento muda. Adorei a pergunta que o Laércio fez. Se a gente é melancólico, não quer mais ser melancólico, a gente vai trabalhar os defeitos e potencializar as qualidades. Se a gente é um colérico Hitler, porque o colérico Hitler, os grandes tiranos eram coléricos, mas em contrapartida os grandes empresários são coléricos. Você vai tirar as características negativas que estão dentro de você e vai potencializar as características positivas. E temperamento é tempero, é hormônio, dá para mudar. Todas as vezes que você tem algo hormonal dentro de você, você pode mudar. É o que tempera você. E ó, todo o tempo a ação do superego é coibir você a não fazer as coisas. E para vocês entenderem que na tarde a gente vai explicar os mecanismos de defesa do ego. Tem mecanismo de defesa desejável e tem mecanismo de defesa indesejáveis. Quanto mais você tem superego punitivo, que pune você, mais você tem mecanismos de defesa, porque você não dá conta de entrar em contato com você. Vem aquele desejo pulsional do id, ó, id, superego, e o ego é a pessoa. Vamos só na figurinha, o superego é o capetinha que fica, desculpa, o id é o capetinha que fica, vai, pulsão, vai, desejo primário, vontade de fazer. O ego é realidade, princípio da realidade, processo secundário. O id é processo do prazer, princípio do prazer. E o superego que fala, calma, gente, vamos arrumar essa bagunça aí? Quanto mais você tem superego punitivo, quanto mais, porque o superego nosso é formado pelo superego dos pais. Quanto mais você tem superego punitivo, quanto mais essa consciência moral, esses valores, esse senso de limite foi criado dentro de vocês, mais difícil vai ser a vida, porque tudo você se critica, tudo você não dá conta. O bom é ter introjetado essa lei dentro de vocês. É bom ter introjetado essa lei, mas que ela não te mate, que ela não seja punitiva. Porque toda vez que tem muita ansiedade, muita culpa e muita vergonha, você vai precisar de ter muito quê para você viver? A aula é de quê? Então a resposta é quase isso. Muito mecanismo de defesa. E você fica o tempo todo com mecanismo de defesa, porque você não olha para quem? Para o seu id. E é um tripé ali, id, ego, superego. O desejo vem do id, a pulsão vem do id, o superego abafa e manifesta no ego. Por isso que chama mecanismo de defesa do ego, mecanismo de defesa da razão. Porque quem manifesta esses mecanismos, vamos dar um exemplo simples para vocês verem, como toda hora tem. Ontem eu mandei esse vídeo também desse cara que eu achei fantástico. Eu estava estudando ontem à noite, gostei tanto dele. Vitor Iglesias, acho que é o nome dele, que eu mandei para vocês. 30 minutos de mecanismo de defesa. Você viu, Ana? Muito legal ele, né? O médico, muitas vezes dentro de profissionais, ele tem um desejo de matar a pessoa. Só que ele não pode matar, não quer dizer que todo médico tem esse desejo, mas é o exemplo. Ele tem aquela vontade de matar algumas pessoas, mas ele não pode matar. Aí ele vai para algo politicamente aceitável, ele lida com a iminência da morte o tempo todo, que aí ele sublima o desejo dele lá dentro do iceberg do inconsciente. Aí fica sublimado, aquele desejo de matar fica sublimado. Mas ao mesmo tempo que o médico tem isso, a sublimação também, às vezes você foi tão rejeitado, seu pai não te quis, sua mãe não te quis, nem o periquito da sua casa te quis, te rejeitou. Aí você fica com aquela coisa sublimada, você trabalha muito ajudando as pessoas, porque você sublimou aquela dor e você quer ajudar todo mundo. Vai ver as histórias das pessoas que são muito generosas. Se você parar para ouvir as histórias de quem é muito generoso, ele tem uma rejeição muito grande dentro dele. Não é, Marco? Uma coisa impressionante. Então, é a sublimação que é boa. Até a medicina, quando o cara vai para a medicina, ele sublima aquele desejo dele de matar os outros, ou então, quando ele tem o desejo de matar, ele se torna policial. Isso quer dizer que todo policial tem desejo de matar? Isso quer dizer que todo médico tem desejo de matar? Mas algumas pessoas que têm esse desejo, ela sublima e vai. Esse é um mecanismo de defesa do ego, protege o ego, protege os desejos que estão dentro dele e ele faz de outra forma. Agora tem mecanismos de defesa que são indesejáveis. Lembrando o tempo todo que o mecanismo de defesa são as máscaras que você usa para você não enfrentar quem?
Eu mesma. Tem os mecanismos de defesas indesejáveis. O próprio recalque, a repressão, é um mecanismo de defesa indesejável. Nós vamos falar isso tudo à tarde, tá? Pode ficar tranquila. Eu só estou dando um avant-première para a gente almoçar satisfeito, cheio de mecanismos de defesa. Outro mecanismo de defesa indesejável é um que vocês fazem 24 horas da vida de vocês. 24 horas da vida de vocês fazem isso. Você projeta no outro aquilo que está dentro de você. O tempo todo você está projetando. O tempo todo. Ai, fulano é grosso, fulano é mandão. Ó, Laércio. Laércio vai ficar registrado nos arautos do YouTube. Posso, Laércio? Me permite? Ou seus filhos não vão... O Laércio falou, gente... Depois eu até mando esse linkzinho para você mandar para os seus filhos. Que o Urias faz em vários 15 minutos, né, Urias? O Laércio falou que ele é tão mandão que os filhos dele falam o tempo todo que ele é mandão. Só que o Laércio, no primeiro momento, teve dificuldade com quem, gente? Mas se eu fosse homem, não é Laércio, eu ia falar, não, esse homem é mais mandão que eu. Mas como eu sou mulher, baixa Temer nele, que ele fala, essa mulher tinha que estar no supermercado controlando a economia do Brasil. Tô brincando, é brincadeira, tá, Laércio? Não tô debochando. Tá, bonitinha? Ela já sabe que é ela. Eu não tô debochando, eu tô brincando. Então, só que a gente ainda vive numa sociedade extremamente patriarcal, uma sociedade extremamente dominada pelo homem, como se a mulher não tivesse legitimidade para ter a cólera. Porque você pode ter cólera, não pode, Laércio? Porque ele é homem, afinal de contas ele tem pênis. Não estou falando chulamente, não estou falando no sentido chula, pelo amor de Deus, eu estou falando no sentido das fases do Freud, que a gente acabou de explicar. Então, legitimidade o homem parece ter, mas só que comando, liderança, não tem nada a ver com sexo. Tem vários homens que são fragilizados e tem várias mulheres que não são fragilizadas. Para você ter uma função de comando, o mínimo que você tem que ter é o quê? Para ter uma função... Quem tem função de comando na vida? Quem é líder na vida aí? Fala aí para mim, por favor. Quem mais é aqui na sala? Luíse, você tem uma função de comando. Você é engenharia civil, né? Ou inveja de ter também sido engenheira civil. Aí você lida com várias pessoas, né, Luíse? O tempo todo você tem que entender que aquelas pessoas são totalmente diferentes de você, não é? Ou não? E você tem que entender a maturidade de cada um, sim ou não? É fácil isso? O que ela está falando não é fácil. Ou agora que ela está no curso de psicanálise, ela já identifica com mais facilidade. Mas antes era muito difícil, sabe por quê? Quando a gente vê como pessoal, a gente está sempre vendo quem? Ah, a pessoa está me machucando, a pessoa está me humilhando. Aqui, um dia desse, o cara foi lá, se acorrentou quando ele foi mandado embora do motorista de ônibus. Naquela hora ali, ele só achou que quem era culpado dele ter sido mandado embora? A empresa. Será mesmo que um empresário manda embora uma pessoa incompetente? Vou deixar registrado aqui. Keila e Kênia foram embora para Balneário. Estão morando lá desde dezembro. Desde o dia 20 de dezembro. As duas continuam minhas funcionárias. A Keila continua gestora financeira, porque o financeiro não precisa estar presente, não é, Ana? E a Kênia continua sendo o meu marketing gráfico, marketing design. Não, tem um outro nome que é. É marketing digital. Obrigada, Laércio. E o meu Instagram é perfeito. Ela que teve a ideia essa semana de fazer homenagem a 5 mulheres. Perfeito, perfeito. Ela pegou, como elas estão em todos os grupos, elas escolheram 5 mulheres. Eu só pedi a de quarta-feira. Eu falei, deixa de quarta-feira eu só dizer, porque quarta-feira foi o dia da mulher. Eu falei, deixa eu botar quarta-feira Silvia. Eu acho que dessas aí que você escolheu, ela merece estar na quarta-feira. Uma foi sua filha. A outra foi Tatiana aqui de baixo, a outra foi a Márcia, a outra foi Madalena. Então, elas escolheram, ela pegou o depoimento
Então, por que eu não mandei essas meninas embora já que elas foram embora? Elas foram embora de Vitória. Competência. E eu vou encerrar esse vídeo falando uma frase do Peter Drucker. Antes de falar a frase, eu só queria que você fizesse essa pergunta para você. O que aparece quando você tira a máscara? Segura a frase aí. O que aparece quando você tira a máscara? O que aparece? Às vezes a gente não dá conta, né, Adriana? Você nem sabia que esse curso era tão, assim, horripilante. O que aparece? Né, Aija? Ainda bem, ela veio. Jarbas! Meu Deus, eu expus você e ela te conhece. Olha que infantilidade. Porque ela é lá da igreja, ela veio pelo Vander. Aí eu lembrei do Vander e lembrei de você, né, Aija? Aija, o que é falado na sala de aula tem que ficar na sala de aula. Eu falei isso para o crescimento dele, tá, Aija? Não olhe ele com o que eu falei, que ele é muito maior do que isso que eu estou falando. E eu estou cuidando dele. Nossa, que infantilidade. Meu lado criança, às vezes, não fica quieto. Laércio, presta atenção. Nossa, ele extrapola, ele sai da caixinha. Porque o lado criança da gente tem que ficar dentro da gente. Mas é esse lado criança que dá leveza à aula, que faz vocês ficarem com fome assistindo aula. Porque são 13 horas. A barriga de todo mundo está fazendo barulho tão grande que eu estou ouvindo daqui. Ainda fica com cara de, o que tem mais, será? Ó, que dá aula sábado à tarde, não deixar vocês ficarem com sono, é para os fortes. Porque vocês enchem com a glicose no olho, né, Délio? Porque quando come a glicose não vai para o olho? Açúcar não vai para o olho da glicose? Ô, Délio, você fez medicina mesmo? Então, o que é? Mas a glicose não está misturada com isso, não? Mas é porque é 3 horas que eu sono. Eu estou falando de senso comum, da bagunça. Délio, você é meu médico predileto. Não, porque quando a gente come, 2 minutos depois não dá fome, não dá sono? Sim. É por causa da alcalose metabólica. Mas fica chato falar isso tudo para dar aula. Dele, eu tô brincando. Então, pode deixar isso, tá? Pode deixar que isso aí é espontaneidade. O que vai aparecer quando você tira a máscara? Vai aparecer eu? Vai aparecer eu. Ela tira a máscara, daí aparece Cássia. Então não é você, é eu. Aparece a gente. E o que você vai fazer quando aparece você? Esse curso de psicanálise é um abrir a porta de vocês. E tudo que está aparecendo, se é feio, está aparecendo vocês. Se é bonito, está aparecendo vocês também. Aqui, eu gastei 30 anos da minha vida brigando com a dona Java Altequeste Rodrigues. Porque ela é tão mandona quanto eu, sabe, Laércio? Tanto que ela tem essa escola há 50 anos. Eu estudei na escola dela, eu fiz admissão. Você é da tua época da admissão? Você tem quantos anos, coisinha? Eu? É. Então, tudo que você fez, eu fiz. A gente fez admissão, a gente estudou no São Vicente, tudo isso. Brasileiro, que era lá na cidade. Você estudou? Ah, então perdeu. Então, ela tem essa escola há 50 anos. Tem que ser muito guerreira. Ela tem 82 anos, está à frente do negócio dela ainda. Então, eu que sou guerreira quanto ela, fiquei fazendo o que com ela até 30 anos? Até eu entender que a questão não era ela, a questão era eu. O que eu fiquei fazendo? Com quem? Com quem, Samira? Com eu que estava lá dentro dela, porque o meu superego é o superego dela. Tanto que, ó, ela sempre fala... Cássia, por que eu não valorizei você? Você é a mais parecida comigo. Mas como ela é mandona sem maturidade, ela valorizou qual tipo de filho, Laércio? Com o marido dela? Nada de marido dela. Papai era mandão também. Como que já fala com o papai é banana? Eu falei?
Eu falei que Zé era banana? Ninguém é banana. Não, pode deixar, pode deixar. Isso é espontaneidade. É a fome. Cássia, não é banana, é morango. O José é funcionário público, eu sou empreendedora, então ninguém é banana. Ele só tem uma outra energia. Banana é no Zorra Total. Então ela escolhe qual tipo de... Não tem banana aqui também que ela escolheu, não. Para, não é essa fruta. Qual tipo de filha ela escolhe? A parecida com ela ou a que ela domina? Então eu tô falando isso pra você. Se seus filhos falam que você é mandão, cola neles. Porque eles querem que você cresça mais ainda. E a gente só cresce com quem desafia a gente. A gente não cresce com quem fica aí, ai, bonitinha, bonitinha. Isso é só na hora da carência. O que te desafia, o que fala, vai que você consegue, sai da zona de conforto, experimenta. E uma coisa que eu conversei com sua mãe, Gabriel, que eu vi, você é muito mais subjetivo do que objetivo. Talvez você tenha um raciocínio lógico que eu tenho, mas você é muito mais gente do que números. Você tem um raciocínio lógico. Eu tenho um raciocínio lógico, mas eu sou muito mais gente do que números. Eu gosto muito mais de lidar com gente do que ficar lá na HP. Total. Mas eu gosto da HP. A HP está na minha bolsa para fazer as contas. Eu tenho uma HP. Eu não uso máquina comum. É 10, Enter, 14, Enter. Que HP é o mini computador financeiro.